um concurso para juiz, ou seja, juiz é gente como a gente. Quando a gente percebeu isso, caiu a ficha. Caiu a ficha de que a decisão do magistrado não corresponde necessariamente ao que aconteceu. A decisão do magistrado é aquela que ele, magistrado, entendeu como a correta. A decisão do magistrado é aquela que ele entendeu que deveria ser a decisão adequada, correta, justa. Que pode corresponder à verdade e tomara até que corresponda. Só que você nunca vai poder saber. Não há como você saber se a sentença corresponde à verdade, porque a verdade não existe. A verdade não existe. É duro dizer isso às 7h30 da manhã, de uma segunda-feira. Só que, quando você descobre isso, você... pode até ser um banho de água fria em alguns aspectos. Pode até ser triste. Eu já vi uma aluna minha que chorou depois que eu disse isso. Juro, juro. Ficou triste, profundamente triste, porque eu estava baralhando na cabeça dela. Porque ela acreditava piamente que a verdade... Se existe uma verdade, fiz, olha, verdade você não acha em pé. Não existe pé de verdade, como tem pé de jaca, começa hoje, né? É pé na jaca, hoje é pé na jaca, né? Não é pé de jaca. Mas tem pé de jaca, pé de maçã, pé de laranja, mas não tem pé de verdade. Verdade não se colhe. Está andando na rua, você encontra a verdade, vai lá, colhe. Aqui é a verdade, ó. Verdade se constrói. A verdade se constrói. E a conquista da sociedade, a conquista da humanidade... Qual é a mudança? Aí diz assim. Aí ela quer que eu morra aqui. Por arbitramento. Aí a mudança é... A verdade era aquela. Com a evolução do tempo, a verdade passou a ser construída em diálogo, que se chama processo. Por que o processo é a matéria mais importante do curso? Eu sempre digo isso. Porque o processo, ele é o método desenvolvido pelos homens, o melhor até hoje, de se construir a verdade. Então vamos construir a verdade? Vamos. Você diz a sua versão, o outro diz a outra versão. Cada um tem direito de trazer as provas para demonstrar que a sua versão está certa. Um terceiro imparcial decide. Você ainda tem um recurso para poder ver qual é a boa. Isso é a melhor forma de se construir a verdade, que a humanidade construiu, imaginou. Porque antes, repito, as verdades eram impostas. E essa verdade construída no processo, ela corresponde à real? Nem sempre. Às vezes eu perco o prazo de recurso, às vezes o juiz é comprado, às vezes o juiz é um obtuso, não é nem comprado, mas é obtuso. Às vezes a testemunha foi comprada, às vezes o documento é falso. Isso pouco importa, meus caros. A verdade é aquela. A decisão é aquela. Então, qual é a verdade que se busca no processo? Não é a real. É a verdade possível. Aquilo que se chama de verdade possível. Qual é a diferença? É que você não pode dizer que é formal. Por que você não pode dizer que é a verdade formal? Porque o juiz tem poder instrutório. Se o juiz tem poder instrutório, isso não convive com a verdade formal. Porque o juiz pode correr atrás para produzir prova. Mas a real não é nunca. Nunca, porque a real, o objetivo do processo não é revelar a verdade. O objetivo do processo é decidir. Se o juiz se convence de que aquilo é a melhor decisão, mesmo que não seja verdade, para se convencer, ele vai decidir. Ele não vai ficar protelando o processo em busca do aparecimento da verdade. Veja que no processo canônico, como é um processo que se funda na fé, há a busca da verdade real. Por quê? Porque há sempre a possibilidade de Deus revelar a verdade. Sempre. 500 anos depois, Deus revela que aquele cara não era santo. Quantos santos não foram desantificados? Vários perderam a santidade. Por quê? Porque tempos depois Deus foi e mostrou que aqueles caras não podiam ser. Mas por que Deus não mostrou na época?
Deus não dá satisfação. Não pergunte, Deus não dá satisfação. Ele mostrou depois que o cara não podia ser santo. E aí você desfaz a coisa julgada. Tem que desfazer, porque você achou a verdade foi revelada. É aquilo que eu digo. Teve uma aluna minha também que quase me dá um murro. Aí não foi choro, foi quase me dar um murro. Quando eu disse que São Jorge não é mais santo. São Jorge não é mais santo. É bom deixar isso claro. Perdeu a santidade. Só que isso para o Brasil não pode ser dito, porque o Brasil é o povo do mundo que mais devota São Jorge. Mais devota São Jorge. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Turquia, que é o berço de São Jorge. São Jorge é da Capadócia, na Turquia. Aí na Capadócia, ninguém sabe quem é São Jorge. O santo de lá, ninguém sabe quem é. Não, por quê? Porque deixou de ser santo. Parece, ao que consta, um santo cuja imagem é de matar um dragão. Isso tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com um santo que tem uma lança matando um dragão. Dragão, que é mito. Dragão é imagem pagã. Não pode nunca estar relacionado com o cristianismo. Ainda mora na lua. Você veja um negócio completamente fora de propósito. Pois bem, São Jorge, esse santo tão querido dos brasileiros, parece, pessoas mais estudiosas vão poder dizer, mas parece que há uma autorização excepcional de devoção a São Jorge, não, ao ex-São Jorge, né? O Vaticano, diante do clamor de algumas populações, dentre as quais a brasileira, permite a crença a São Jorge, permite. Mas ele perdeu a santidade. Porque depois foi revelado que ele não podia ser santo. Então, meus caros, no processo canônico a verdade se justifica, a verdade real. No processo civil, no processo secular, no processo de nós outros, homens normais, num estado laico, a verdade que se busca num processo é apenas a verdade possível, aquela que tem que ser buscada e que fundamente uma decisão justa. Fundamente uma decisão justa. Não é a formal, porque o juiz não fica inerte à espera do que as partes fizeram. Não é a real, que não existe. Não é a real, que não existe. Para terminar isso, essa parte da busca da verdade, e vocês perceberem que o que se busca é a verdade possível, convém anotar duas frases. Duas não, três frases. Anotar 3 frases, certo? Para que vocês não esqueçam. Uma é uma frase que consta como epígrafe de Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, que diz: o segredo da verdade consiste em saber que não existem fatos, só existem histórias. É a frase do dia, né? Frase do dia. Hoje a frase do dia é minha. Então, vamos lá. Frase do dia. O segredo da verdade consiste em saber que não existem fatos, só existem histórias. O fato fica no passado. O que a gente sabe dele é o que nos contam dele. O fato desaparece e o que sobrevive é a história, é a narração, é a criatividade das pessoas, que quando contam um conto, aumentam um ponto no célebre conto de Machado de Assis. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso sempre acontece. A segunda frase, uma frase tristíssima, muito triste, pronunciada por uma donzela chamada Macabea. Macabea, personagem de Clarice Lispector em A Hora da Estrela. Um livro tristíssimo, né? Quem está afim de se entristecer, lê esse livro. Com um filme belíssimo. Talvez o filme seja tão bom quanto o livro. É difícil de acontecer, mas o filme é tão bom quanto o livro. Em A Hora da Estrela, Macabea,
que é uma pessoa burríssima,